estamos? Tudo bem? Saúde, alegria, paz são predicados do Espírito Santo. Gozo no Espírito, alegria, a paz também. A saúde, nós estamos às expensas de Deus. Se não fizermos por onde contrair nenhuma enfermidade, e se ela chegar a nós, foi puramente a vontade de Deus. Mas é importante que a gente faça a nossa parte. Toda vez que você tem que pegar em alguma coisa que outras pessoas pegaram, dinheiro, um objeto que está à mercê de todas as pessoas pegarem, enfim, qualquer coisa que possa estar contaminada, logo você lave as mãos com álcool 70 de preferência. E nunca esquecer a máscara. Amém? Podem compreender isso? Se cuidem, porque muitas pessoas evangélicas e não evangélicas estão contaminadas. Embora essa cepa aí, estava até acabando de conversar isso com meu filho, essa cepa não maltrata tanto quanto as outras, mas ela é mais contagiosa. Então, queridos, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Eu quero mais uma vez convidar você para fazermos uma meditação na Palavra de Deus. Então eu convido você, caso você queira acompanhar a leitura, eu vou estar lendo em Lucas, no capítulo 12 ainda, que nós estamos no capítulo 12 já há 2 semanas, mas dessa vez vamos falar da parábola do servo vigilante, que em outras versões está com parábola do mordomo vigilante. Vamos compreender o que a palavra diz no capítulo 12, versículos 36 até, 35 até o 48. Vamos ler bastante. Então preste muita atenção na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? E o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, e a comer e a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor
e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, nem será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar, queridos. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque és santo, és poderoso, és maravilhoso, és Deus único e verdadeiro, Deus Criador de todas as coisas. É a Ti, Senhor, que nós adoramos, é na Tua presença que nós estamos e amamos estar contigo e amamos Te servir e Te adorar. E nessa hora, Senhor, quando lembro que temos lido a Tua palavra, pedimos humildemente, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre todos nós, não apenas para o Teu servo que está falando, mas também para todos que estão ao alcance da nossa voz. Todos sejam ricamente abençoados por Ti. E aquilo, Senhor, que eu, o pregador, não consegui fazer compreender, que o Teu Espírito trabalhe para fazer os Teus filhos compreender as verdades santas da Tua palavra. Pedimos isso, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Então, queridos, não é assim uma palavra que eu escolhi especificamente para falar a alguém, pelo contrário, quando eu prego para todos, prego até para mim mesmo, porque a Tua palavra é viva e eficaz e nós só podemos ser abençoados por ela. Então, eu seguindo a sequência desse capítulo 12 de Lucas, aliás, já vem lá desde os últimos capítulos, nós chegamos a essa parábola, a parábola do servo vigilante. E ele começa dizendo uma coisa que nos reporta a outras coisas já ditas na palavra de Deus. Ele começa dizendo assim no versículo 35, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Essa primeira palavra já está nos dizendo que nós devemos estar segundo a própria palavra de Deus nos ensina, que é, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, que fala para nós nos vestirmos com a couraça da justiça. Ele aqui, estejam preparados com o corpo cingido. Aí ele diz lá, cingidos com as armas espirituais, né? A espada, que é a palavra de Deus, a fé. Temos que estar totalmente revestidos da graça de Deus, preparados para o combate contra o inimigo, com relação às nossas almas, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o calçado da paz, tudo, enfim. Leia lá depois em Efésios, capítulo 6, versículo 11, e você vai entender melhor. E a seguir, ele fala também sobre a parábola das 10 virgens. 5 que eram prudentes, 5 que não eram prudentes, está lá em Mateus capítulo 25. As não prudentes deixaram o azeite acabar, deixaram a unção acabar, deixaram o Espírito sair. E simplesmente as prudentes não tinham azeite em reserva. E por isso elas adentraram para as bodas com o noivo. Então ele diz aqui, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. E ele segue falando, né? Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor,
ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Está incentivando o crente a ler a palavra, a conhecer a palavra, a viver uma vida de oração, uma vida de fé, para não regatear com Deus, com a sua palavra, simplesmente crer, porque essa é a ordenança que nós temos: quem crê verá a glória de Deus. E ele continua: bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Ou seja, ele virá e nos abençoará, nos servirá, nos dará tudo que precisamos. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Se os encontrar vigilantes. Veja bem, não tem hora. Não tem hora. A vinda de Cristo não tem hora. A nossa partida deste mundo não tem hora. Quando eu estiver mais velho, vou procurar uma igreja. Procure agora, você não sabe nem se vai ficar velho, se vai morrer amanhã. Eu a partir do ano que vem vou me firmar na fé. Não, é agora. Não é nem agora, era ontem. Porque você não sabe o dia nem a hora. Porém, considerem isto. Olha a explicação que Jesus dá aqui. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Podem compreender isso? Se os donos das casas soubessem a que hora o ladrão vai chegar para entrar na sua casa e cometer um assalto, o que ele fazia? Metia a tranca na porta, chamava a polícia, soltava os cachorros, ele fazia qualquer coisa para evitar que o ladrão entrasse. Essa analogia aqui que Jesus está falando é para nós compreendermos que assim como o ladrão surpreende as pessoas, assim Jesus Cristo vai nos surpreender com a sua vinda. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Tem gente dizendo assim: já tem 2000 anos, não veio até agora, eu acho que nem vem mais. Aliás, quando ele veio a primeira vez, somente aqueles fiéis a Deus, que praticavam a religião que Deus implantou, com fidelidade, crendo na palavra de Deus, somente eles esperavam. A maioria já não esperava mais nada. Aí Jesus veio, não é? Assim será também. Então, Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Ele estava perguntando se era só para os apóstolos ou se seria para todos os cristãos, para todos os crentes, para todos os servos de Deus. E obviamente que isso é para todos os servos de Deus. Então o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Irmãos, eu já ensinei isso para vocês, que todos nós somos mordomos daquilo que Deus nos concede. Claro que cada um num peso diferente, cada um numa proporção diferente. As lideranças da igreja, a responsabilidade é muito maior do que qualquer membro da igreja, mas não é diferente na capacidade, enfim, na necessidade de haver. É diferente na prática. O líder lidera um rebanho, o membro lidera a sua família, lidera a sua casa e lidera o ministério que Deus lhe der. Pode ser um músico, pode ser um professor de crianças, pode ser até o introdutor da igreja. Seja quem for, todos nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Imagina que os pastores, por exemplo, que são mordomos do rebanho que Deus coloca nas suas mãos, ele ainda é mordomo da sua própria família, do seu próprio lar.
Então, em tudo precisamos estar atentos. E diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar sustento no devido tempo, ou seja, para cuidar desses servos. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim, ou fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Quer dizer, quando Deus entende que o servo lhe é fiel em todas as instâncias, ele dá mais e mais e mais. Podem compreender isso? Ele o encarrega de mais coisas. Ele, enfim, o abençoa com mais coisas também. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir? Muita gente pensa isso. Ah, Jesus já tem 2000 anos, eu acho que ele nem vem mais. Mas vem sim. E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Aqui está dizendo, começar a levar uma vida dissoluta, uma vida de carrancismo, uma vida de pessoa má. Tem muita gente que às vezes abandona a fé e passa a ser pior do que era antes. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Pode compreender isso? Quando enxotamos, quando tiramos a presença do Espírito Santo de Deus das nossas vidas, através de pecados não confessados, não consertados com Deus, o inimigo sai. Passa ali onde ele já esteve, vê que a casa está vazia e volta com mais 7 demônios e a vida dessa pessoa fica pior. É pior a vida de uma pessoa que já foi crente evangélico do que daquele que nunca conheceu a fé evangélica. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Ora, para onde vão os infiéis? Vão para o inferno. E aquele que já foi servo, que verdadeiramente, intrinsecamente, nunca se converteu de verdade, mas já foi um servo, já foi membro da igreja, já pode ter sido até um obreiro, um diácono, um pastor, um bispo, ou apenas um faxineiro, vamos dizer assim. A coisa para ele é pior. Condenando com os infiéis, ou seja, vai mandá-lo para o inferno. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aqui está falando daqueles que não praticam pecados para a morte, porque há pecados que são para a morte espiritual e outros não. Podem compreender isso? Tem certas coisas que o homem faz que o pecado é contra ele próprio e não contra Deus a ponto de ser lançado no inferno. Então, aquele será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Está falando daqueles que chegaram ontem na igreja, não receberam toda a doutrina ainda, não conhecem quase nada, mas estão sendo sinceros, estão sendo fiéis, converteram-se de verdade. Esses são poucos açoites que levarão, se tiverem que levar. Mas aquele que já conhece e que faz aquilo que é desagradável a Deus e que conhece a verdade, aquele leva mais açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que você tem sobre a sua responsabilidade? Você que é homem, pai de família, a sua família está sob sua responsabilidade.
Pode compreender isso? Você que é mulher, mãe de família, a criação dos seus filhos está sob a sua responsabilidade. Claro que o pai coopera, inclusive custeando estudos e tudo mais, mas a mãe tem também responsabilidade. Você já ouviu dizer que educação começa no berço? Pais e mães que não educam seus filhos, que deixam seus filhos fazer o que quiser e nunca dão uma repreensão, mais tarde vão se arrepender. Via de regra, aqueles que os pais não cuidam, os bandidos tomam conta deles, a polícia dá cabo deles. Pode compreender isso? Por quê? Porque não foram instruídos na verdade, instruídos no amor fraterno, no carinho da família, no respeito entre os irmãos. Amados, é uma responsabilidade muito grande. Seus filhos também têm responsabilidade. Eu, por exemplo, não estudei muito na infância, que meus pais não podiam pagar a escola. Mas há filhos que os pais podem pagar e eles não querem estudar. Tem que lhes ser ensinado isso a eles. Aproveitar. Já que os pais estão podendo, aproveite, estude melhor, se prepare melhor. Em tudo na vida, nós precisamos melhorar a cada dia. Melhorar na educação, na cultura, melhorar na saúde, melhorar na fé. Eu louvo a Deus que agora esses dias batizamos 4 adolescentes. Eu oro constantemente ao Senhor para Deus os firmar na fé, porque é uma luta muito grande. Mas Deus há de dar a vitória a cada um deles. Podem compreender isto? Então, meus amados, sejamos mordomos fiéis. Façamos aquilo que apraz ao Senhor. Aquilo que realmente agrada ao Senhor. Porque é nisto que o Senhor se compraz. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele é recíproco. Ele nos ajuda a ter vontades boas e as realiza. A palavra de Deus diz isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está lá no Salmo 37, se não me falha a memória. Versículo 4, talvez. Podem compreender isso? Se vocês andarem nos caminhos do Senhor, se nós andarmos, nos caminhos do Senhor, seremos bem-aventurados, ou seja, seremos felizes, porque o Senhor nos ama e Ele quer o melhor para nós. Os irmãos podem compreender isso? Então vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça mais uma vez, eleve agora ao Senhor os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração, não apenas, Senhor, para Te pedir, mas acima de tudo para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer, e para Te pedir, Senhor, pela Tua igreja. Nós sabemos que essa enfermidade que está por aí está atingindo muitas pessoas. As independentes dessa enfermidade, há outras enfermidades naturais ao ser humano, normais ao ser humano, seja por idade, seja por desgaste físico, seja como for, Senhor. Tu conheces cada um dos teus filhinhos, tu sabes das necessidades de cada um. Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, das enfermidades. Sara os que estão enfermos, Pai, e cuida para que poucos venham a enfermar. Eu sei que a Tua vontade sempre será feita, mas Tu nos concedes, Senhor, o direito de Te pedir. Então quero Te pedir, Senhor, pela irmã Terezinha, quero Te pedir, Senhor, que Tu acalmes o coração da irmã Simone, que perdeu a sua vovó. Quero que Tu dê saúde ao Marlinho.
Quero que tu dê saúde ao Vitor, ao diácono Maurício, à sua esposa, a sua netinha, todos naquela casa que estejam enfermos, Senhor, e em qualquer casa dos teus filhinhos, Pai, onde houver enfermidade, sara, em nome de Jesus, porque tu és o Deus que saras. E obviamente nós estamos pedindo, estamos clamando, estamos batendo a tua porta. Em nome de Jesus, abençoa nossa família e todas as famílias dos teus filhinhos sobre a face da terra. Te pedimos isso, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, que a graça do teu Filho Jesus, e o teu amor, e a comunhão com o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.